E aí, galera, sensacional? Sejam bem-vindos à nossa super aula hoje sobre funções sintáticas do que? As funções sintáticas do que são um assunto bem fácil para você aprender. Lembra disso, o que terá função sintática quando ele exercer a função morfológica de pronome relativo. E quando é que o que vai ser um pronome relativo? Quando ele puder ser substituído por o qual, a qual, os quais, as quais. Lembre-se de que se o que for uma conjunção integrante, ele não tem função sintática. Se o que for uma preposição, ele não tem função sintática. O que terá função sintática se ele for um pronome relativo. Ficado claro isso para vocês, eu vou explicar agora a função sintática de sujeito quando o que vai exercer essa função. Para encontrarmos o sujeito, eu faço as seguintes perguntas. Quem é que ou o que é que? Galera, o que terá função de sujeito quando eu perguntar ao verbo que vem logo depois do que, ao verbo que vem logo depois do que, quem é que e o que é que, e a resposta for a palavra que vem antes do que. Sabe o que acontece? O que sempre vai se referir à palavra que vem antes dele. Vou resolver o seu problema em uma frase. A função que o que exerce é exatamente a mesma função da palavra que vem antes dele, mas não na oração toda, tá? Somente em relação a este verbo daqui, que vem depois. Então, os alunos que chegaram são inteligentes. Os alunos, os quais chegaram, são inteligentes. O que é pronome relativo? É. Quem é que chegou? Os alunos. Então, os alunos é o que da oração? Sujeito. Se os alunos é o sujeito, o que vai ser? Sujeito da oração. Simples assim. Não há nenhuma dificuldade. Olha, as questões que caíram na prova foram complexas. Pega o verbo que vem depois do quezinho e pergunta: quem é que caiu na prova? Ou o que é que caiu na prova? O que é que caiu na prova? Qual é a resposta que eu tenho? As questões. O que é que as questões é? Sujeito. O que vai ser? Sujeito. Simples assim. Não há nenhum mistério. Então, a função sintática que o que exerce é exatamente a mesma função da palavra que vem antes do que em relação ao verbo que vem depois do que. Não é fácil? Quando é que o que vai ser objeto direto? Quando eu perguntar o que ou quem. Agora lembre-se de um detalhe. Antes de qualquer coisa, eu preciso achar os termos essenciais da oração. Então, eu não posso querer encontrar o objeto direto se eu não encontrar o sujeito. Beleza? Olha só, as questões que eu resolvi são boas. O que é que você vai fazer? Você vai pegar o verbo que vem depois do que e você vai analisar o verbo que vem após o que. Não esquece isso, tá bem? Quem é que resolveu? Vamos achar o sujeito. Quem é que resolveu? Eu. Eu é o que da oração? Sujeito. Se o eu é o sujeito, o que jamais poderá ser o sujeito. Porque esse eu já é o sujeito da oração. Sensacional? Vamos agora encontrar o objeto direto.
Eu resolvi o quê? Qual é a resposta que eu tenho? As questões. Então, as questões em relação a esse verbo exerce a função de quê? Objeto direto. O que é que significa dizer? O que é que o quezinho é? Objeto direto. Sensacional. As pessoas vão dizer que esse assunto é muito difícil, mas você já resolveu o seu problema. Você, a partir desta aula, sabe exatamente como encontrar as funções sintáticas do que? O que exerce exatamente a mesma função da palavra que vem antes dele, em relação ao verbo que vem depois dele. Sensacional? Olha só, as questões que eu resolvi. Eu resolvi o quê? As questões. O que é que as questões é? Objeto direto. O que é que o quezinho vai ser? Objeto direto. Observe que, ao pé da letra mesmo, eu tenho duas orações. A primeira oração é esta. As questões são boas. A segunda oração é que eu resolvi. A função sintática de as questões na oração como um todo é a função de sujeito. Porque, as questões que eu resolvi são boas. O que é que são boas? As questões. Então, as questões é o sujeito do verbo ser. Mas eu não quero encontrar a função de as questões. O que é que eu quero encontrar? Eu quero encontrar a função do que. Então, eu vou perguntar ao verbo que vem logo após o que. Quem é que resolveu? Eu, sujeito. Eu resolvi o que? As questões. Então, objeto direto, o que é? Objeto direto. Eu fui claro para você? Deu para entender de verdade? Vamos lá. Vamos testar agora. Objeto indireto. Olha esse macete daqui. Para eu encontrar o objeto indireto, as perguntas que eu faço são DECA. Lembra daquela marca de privada? No dia do concurso, quando você for fazer, você vai estar lá escrito no vaso, DECA. Você vai lembrar logo de quê? De quê? De quem? Em que? Em quem? Com que? Com quem? A que e a quem? São as perguntas que eu utilizo para achar o objeto indireto. Você é o aluno de que eu gosto. Como é o macete que eu lhe ensinei? Você vai pegar qual verbo? O verbo que vem depois do que? Qual é o verbo que vem depois do que? Gosto. Vamos fazer a análise desse verbo aí. Quem é que gosta? Eu. Eu é o que da oração? Sujeito. Muito bem. Gostando de ver, você está aprendendo. Vamos agora achar o objeto direto para ver se tem. Eu gosto o quê? Faz sentido? Eu gosto quem? Faz sentido? Não. Eu gosto de quê? Eu gosto do aluno. Concorda comigo? Você é o aluno de que eu gosto. Eu gosto de quê? Do aluno. Então, do aluno é um objeto indireto. Consequentemente, o que é que o quezinho vai ser? Objeto indireto. Porque o que exerce a função da palavra que vem antes dele, em relação ao verbo que vem depois dele. Sensacional, gente? Beleza? Lembra também de um detalhe. O complemento nominal é um termo preposicionado que completa o sentido de um adjetivo, completa o sentido de um advérbio e completa o sentido de um substantivo abstrato.
Então, observe essa frase daqui. O professor de que tenho medo é você. Opa, escrevi 2 vezes aqui o é. Olha, o professor de que tenho medo é você. O que é que eu faço? Eu pego o verbo que vem depois do que? Qual é o verbo? Tenho. Quem é que tem medo? Eu. O sujeito é um sujeito oculto, elíptico ou desinencial. Agora eu vou achar o objeto direto. Lembra das perguntas? O que? Quem? Eu tenho o quê? Medo. Medo é, portanto, meu objeto direto. E aí eu tenho um termo preposicionado, aqui ó, que está completando o sentido de um substantivo abstrato, que é o que medo é. Então, ó, eu tenho o quê? Medo. Medo do professor, ó. Medo do professor. Do professor é o complemento nominal. Então, o quezinho é o complemento nominal, porque ele é um termo preposicionado que completa o sentido de um substantivo abstrato. Sensacional, gente? Então, o complemento nominal, não esquece, é um termo que preposicionado, que completa o sentido de um adjetivo, completa o sentido de um advérbio ou completa o sentido de um substantivo abstrato. Pessoal, na função do que, você tem que se ligar. Se antes do que vier uma preposição, ou ele será um objeto indireto, ou será um complemento nominal. Então, você observa aqui na frase isto. Se tiver aqui na frase, olha, um substantivo abstrato, um adjetivo, um advérbio, você já diz. É um complemento nominal. Fácil assim. Mais do que fácil, sensacional. E para fechar, o adjunto adverbial. O adjunto adverbial é aquele termo que transmite uma circunstância. E essa circunstância pode ser uma circunstância de lugar, uma circunstância de tempo. Olha aqui essa frase. O bairro em que moro é longe. Aí, olha, eu moro. E eu moro em quê? Num bairro. Observe que a ideia daqui é uma ideia de lugar. Portanto, esse quezinho está dando uma ideia de lugar. Para facilitar a sua vida, você pode inclusive dizer, olha, o bairro onde moram. O onde dá uma ideia de lugar, sim ou não? Então, esse quezinho aqui vai ser um adjunto adverbial de lugar. Lembre-se de que, no início desta aula, eu falei que o que será pronome relativo e, sendo pronome relativo, exercerá a função sintática. Alguma função sintática. O bairro no qual moro é longe. Agora, observe que aqui dá uma ideia de lugar, portanto, um adjunto adverbial de lugar. Espero que você tenha gostado desta aula de funções sintáticas do que e até o nosso próximo encontro.